Eu não quero vender dobradinho pro resto da minha vida. Eu sei que essa é a minha realidade, mas não pode ser meu destino. A primeira vez que eu saí para um trabalho mesmo, eu trabalhei na empresa de meu pai com 12 anos. Eu olhei nos olhos deles e falei, eu vou entrar com o mais importante, com a conexão. Porque a conexão, ela vale mais do que o dinheiro. Eu recebi um não agora, mas eu não vou desistir do meu sonho. Nos hotéis, quantos colaboradores vocês têm hoje? Funcionários total 1.300 mais ou menos. 1.300 funcionários, é um número muito grande. Aqui no Entre Mundos não falamos só da imigração. Falamos sobre mentalidade, cultura e transformação. Falamos de quem teve coragem de sair do comum. E falamos com aquelas pessoas que decidiram não ter uma vida pequena. Porque a maior fronteira, ela não está no mapa, mas ela está na mente. Eu sou Daniel Araújo. Eu sou Jeff Burgess. E este é o Entre Mundos. Então, Jeff, semana passada eu vim aqui, nós estávamos instalando aqui os aparelhos, e eu fiz um stories, eu falei, o Jeff, ele está na África do Sul, mas eu acabei cometendo um equívoco, porque você não foi para a África do Sul, correto? Não. Eu estava no Caribe, numa cruzeiro do Disney. Ah, que legal. Foi só você ou você foi com... Eu fui com minha família inteira, estávamos em 24 pessoas. Caracas, 24? Todo mundo estava lá. Que legal, que legal. Como é que é uma viagem dessa? Foi um cruzeiro grande, um navio grande, né? Ah, que legal. Legal. E a África do Sul você está indo na próxima semana? Sim, na quarta-feira. Eu acho que, eu particularmente, Jeff, você é o cara que mais viaja no planeta Terra. O Jeff, só vocês entenderem, St. George é uma cidade de 50 minutos aqui de Cedar City. Eu acho que o Jeff viaja mais para outro país do que eu viajo para St. George. Mas, o Jeff, o nosso podcast, nós falamos sobre histórias reais. E nós dois temos uma história muito bacana, você tem muita experiência e uma história de vida assim, incrível. Eu gostaria de entender um pouquinho, o público também que está nos assistindo, entender a sua história e eu também gostaria de compartilhar a minha história. Sabe que você poderia falar um pouquinho como é que foi sua infância, sua criação? Bem, eu sou parte de uma família de 4 filhos, eu sou o mais velho, tenho 2 irmãos e uma irmã. Eu nasci numa cidade mais ou menos pequena em Utah, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Vivi minha vida inteira aqui até tinha 19 anos. E assim que cheguei aos 19 anos, eu mudei para o Brasil, fiquei lá 2 anos. Então, me fala um pouquinho, você tem uma família de 4, então uma irmã e 3 irmãos, com você é o mais velho. Sim. E como é que foi sua infância? Sua infância foi infância com alguns privilégios? Como é que foi sua infância? Vocês viajavam muito em família? Bem, nós viajávamos em família mais do que normal, eu diria. Meu pai foi ele trabalhava com construção, tinha o próprio negócio dele. E então ele trabalhava muito quando estávamos em casa, mas sempre ele tirou tempo para levar a família para conhecer outros países, outros estados, outros lugares. Legal. Agora você, por exemplo, com quantos anos você começou a trabalhar? Pela primeira vez você começou a trabalhar? Porque parece cultural, parece que os americanos, eles incentivam, encorajam os filhos a começarem a trabalhar cedo. Com quantos anos que você começou a trabalhar? Bem, sempre fazia coisas na casa, sabe, ajudando minha mãe, coisas assim, mas a primeira vez que eu saí para um trabalho mesmo, eu trabalhei na empresa de meu pai com 12 anos. Era pertinho da escola, então nós, depois da escola, andávamos para lá, trabalhávamos 2-3 horas por dia lá, 3 dias por semana, 3 horas. Por 2 ou 3. E qual que era a empresa que seu pai tinha na época? Era uma empresa de encanamento e construção. Legal. Então, fomos lá, limpamos o warehouse, ou como que fala? Warehouse em português é tipo assim, galpão. Galpão. Exatamente, galpão. Então você fazia isso. Então, até os 19 anos, você falou que até os 19 anos, você fazia esse trabalho com seu pai. Sim. E legal, quando vocês começaram no ramo da hotelaria? Quando eu tinha só 6 ou 7 anos, minha mãe e meu pai, minha mãe gostava do negócio do hotel, meu pai gostava de construir coisas, qualquer tipo de prédio. Então, ele construiu o primeiro hotel aqui deles, na cidade. Minha mãe gostava da parte do negócio, então ela trabalhava lá, mandou no negócio depois de ser construído. Foi ela que era tipo o chefe lá. Ah, que legal. Mas antes de você ir para o Brasil, você já trabalhava então no hotel então? Minha vida inteira quase eu trabalhei num hotel ou estava na construção de hotéis. Ah, legal.
Então, assim, eu queria que você falasse pra gente aqui, porque o pessoal não entende um pouquinho da realidade de um americano e a realidade de um brasileiro. Depois eu vou contar a minha realidade. Por exemplo, quando você chegou no Brasil, você teve um choque de cultura, choque cultural, por exemplo. Você não falava português, falava antes do Brasil? Não falava não. E assim, você tinha, quando você na sua casa tinha um quarto só pra você, correto? Sim. E quando você foi ao Brasil, você passou a conviver com uma pessoa no mesmo quarto durante um tempo. Você foi fazer um trabalho missionário, é isso mesmo, correto? Sim. Então, como é que foi esse choque de cultura? Conviver com pessoas de cultura completamente diferente, um país que você não conhecia. Você já conhecia o Brasil antes? Não. Não sabia nada do Brasil? Bem pouco. Sabia do Rio de Janeiro e das Amazonas. So. Mas você foi pra onde no Brasil? São Paulo, estado de São Paulo. São Paulo. Então, lá no Brasil, o que mais te impressionou no Brasil quando você chegou no Brasil? Nós chegamos no aeroporto de Guarulhos, eu acho, e tinha muita gente lá, cidade muito grande, então assustei um pouco, demorou um pouco, eu era de uma cidade pequena, então chegar lá e ver a cidade, já tinha conhecido Nova York, então já sabia que conhecia uma cidade grande, mas para mim São Paulo parecia bem maior do que até Nova York também. Talvez você não imaginava que você ia encontrar uma cidade tão grande, né, como São Paulo. E tudo bem, você teve aquele choque lá quando chegou no Brasil, mas você teve medo, algum tipo de medo quando estava no Brasil? Você teve alguma dificuldade de imigrar para o país? Quais foram as dificuldades que você enfrentou? Eu acredito no início foi difícil. Eu lembro chegar numa casa de um amigo, alguém que estávamos conhecendo, e eu não entendia nada de português. Então, era difícil no começo para ficar acordado, sabe? Depois do almoço, alguma coisa. Todo mundo estava falando bem rápido, eu estava pegando uma ou duas palavras. Então, essa parte foi difícil, mas melhorou cada dia, eu diria. Legal. E quanto tempo você levou para poder aprender o idioma lá no Brasil? É difícil lembrar exatamente, mas eu acredito que com 6 meses no país, eu até conseguia conversar um pouco e fazer alguma coisa sozinho. Legal. Então, assim, a língua, então, você acha que a língua foi uma das barreiras que você enfrentou no Brasil, uma grande dificuldade? Sim, com certeza. Legal. A comida. Porque, então, eu sei que você ama a comida brasileira agora, mas quando você foi pro Brasil, como é que foi? Para mim, não foi difícil nem no começo. Mas eu conhecia outros amigos que isso foi uma parte difícil de chegar no Brasil e começar a fazer o trabalho lá. A comida, sempre arroz e feijão, todo dia, isso, que é diferente do que daqui. Comemos aqui almoço diferente cada dia. E quando chegamos lá era quase o mesmo. Arroz e feijão não faltava? Não. Legal. E outra pergunta, Jeff. O que você mais gostou? Qual foi o aprendizado? Você ficou 2 anos no Brasil, correto? Essa primeira vez que você foi. E qual foi o aprendizado que você teve durante esses 2 anos? Porque você tinha uma vida extremamente incrível aqui nos Estados Unidos. Você morava numa casa privilegiada, uma casa gigante. Tinha seu carro, com certeza. Tinha tudo aqui. E você largou tudo para ir para o Brasil. Para aprender um novo idioma, para aprender uma nova cultura, para conviver com pessoas que você nunca imaginava que iria conhecer. Qual foi o aprendizado que você teve? Por que você saiu dos Estados Unidos, primeiramente, e foi para o Brasil? Bem, eu fui para ser missionário, como nós falamos. Mas a coisa que eu... Tinha muitas coisas que eu aprendi. Uma das coisas que ficou comigo mais, eu acho que era... Mesmo de ser um país diferente, uma vida um pouco diferente do que eu estava acostumado, conheci muitas pessoas muito felizes, muito inteligentes, muito animados da vida e muitas pessoas que podiam me ensinar muitas coisas e ser bons amigos. Então, enfim, eu acho que sendo país diferente e tudo, cultura diferente, são pessoas e excelente. Era uma experiência muito boa. Concordo com você. O brasileiro é um povo muito acolhedor. Ele gosta de fazer amizades, ele gosta de conversar, de conhecer outras pessoas. E os brasileiros eles ficam encantados com os turistas, principalmente os americanos quando vão para o Brasil. Contando um pouquinho sobre a minha história, nós podemos estar batendo papo, você pode fazer pergunta também. Muitas pessoas, Jeff, se eu colocasse em uma sala 10 pessoas que vieram aqui para os Estados Unidos e perguntasse o que te levou a vir para os Estados Unidos, eu te garanto que cada um ia dar uma resposta diferente. Com certeza. Talvez um iria falar, eu saí do Brasil porque eu estava inseguro no Brasil. Outro poderia falar, eu saí do Brasil porque eu assisti os filmes e eu ficava encantado com os filmes dos Estados Unidos e falei, eu tenho que conhecer esse país.
Outra pessoa poderia falar, eu saí do Brasil por oportunidades. Às vezes a pessoa tem visão diferente em relação a conhecer uma nova cultura, conhecer um novo país. E eu, Daniel, eu tive o desejo de vir para os Estados Unidos quando eu tinha 9 anos de idade, eu acho que eu nunca comentei com você. 9 anos de idade. A minha família, nós conhecemos os americanos pela primeira vez, os missionários da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. E aí, eu fiquei encantado com os Estados Unidos. Eu lembro conversando com esse americano, eu perguntei para ele assim, você tem carro? Ele falou assim, eu tenho. Eu falei assim, quantos carros você tem? Ele falou assim, 7. Eu pensei, será que você é dono da concessionária? Ele falou assim, não, são meus carros. Aí, a minha chave virou. A minha cabeça deu um 360. Eu falei assim, caracas, cara, meu pai, ele trabalha duro pra caramba. Ele mal tem uma bicicleta velha. Esse rapaz, 19 anos, ele tem 7 carros. Naquele dia, eu falei, eu tenho que conhecer esse país. Eu queria um desejo muito grande de conhecer os Estados Unidos. Só que a minha realidade é um pouquinho diferente da sua. A minha realidade, eu venho de uma família extremamente humilde. Nós somos uma família, você é uma família de 4, eu sou uma família de 9 comigo. Então, todos nós da minha família, nós tivemos que começar a trabalhar muito cedo para poder ajudar meu pai financeiramente. Então, eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, eu catava esterco. Sabe o que é esterco? Não. Esterco é a bosta do boi. É. A bosta do boi. Então, você cata e vende para as pessoas que faziam horta, que cuidavam de... faziam horta lá. Aí eu comecei a fazer isso, aí depois eu comecei a vender dobradinha. Já ouviu falar de dobradinha? Sim. Já comeu dobradinha? Sim. Jeff, eu vendi dobradinha por mais de 2 anos da minha vida. Eu e meu irmão Marcelo, nós carregávamos uma lata de 10 a 15 litros e nós ficávamos andando na cidade. Enquanto não vendia toda a dobradinha, nós não retornávamos para nossa casa. E eu lembro que o cheiro era muito forte. E tinha um dia que eu estava muito cansado. Eu estava cansado, já tinha andado mais de 5 horas e tinha ainda dobradinha para vender. Eu sentei na calçada e eu comecei a chorar. Eu tinha 10 anos de idade, mais ou menos. Aí, eu comecei a chorar. Meu irmão Marcelo, ele veio e ele sentou do meu lado. E ele falou, o que está acontecendo? Eu falei assim, eu não quero vender dobradinha pelo resto da minha vida. Eu sei que essa é a minha realidade, mas não pode ser meu destino. Naquele dia, com 10 anos de idade, eu falei, eu vou mudar o meu destino. Porque para a pessoa mudar o destino, ela depende dela, não depende do sistema, não depende do Estado, depende dela. E com 10 anos de idade, eu decidi mudar a minha vida, porque a minha realidade, eu acredito que a realidade de muitas pessoas, principalmente no Brasil, que eu vim no país de terceiro mundo, é muito esforço, muito trabalho, entendeu? E às vezes você trabalha e você não consegue alcançar aqueles objetivos da forma rápida, da forma mais rápida. Então você passa por muitos apertos. Então com 10 anos eu falei, eu vou mudar a minha história. E eu tinha aquele desejo de ir para os Estados Unidos, né, com 9 anos de idade. E quando eu tinha 21 anos de idade, eu falei, eu vou tentar meu visto agora, né, estou com 21 anos de idade. E a diferença nossa do brasileiro para o americano, por exemplo, você recentemente, minha esposa te ajudou a pegar o visto para o Brasil, correto? Sim. Uma semana, o Jeff não precisou de ir na entrevista pessoalmente, uma semana. E ele pagou $83 por cada pessoa, cada processo. Jeff, no Brasil, não sei se você sabe como é que funciona. Para a pessoa tentar o visto americano, primeiro que é difícil demais conseguir o visto. Sim. Quem está nos assistindo agora e já tentou o visto alguma vez, sabe exatamente o que eu estou falando. Se você não tem, porque nem todos os lugares têm um consulado americano. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o mais próximo da minha casa, que eu morava em Sete Lagoas, Minas Gerais, era 9 horas de carro. Então é no Rio de Janeiro. Então você tem que gastar dinheiro com ônibus ou carro, gasolina, comida. E se você for ficar lá, você tem que gastar dinheiro com hotel. Então é um custo muito alto. E aí a pessoa tem que fazer essa viagem e ele corre o risco, e o valor é muito alto da taxa, corre o risco de não ser aprovado. A maioria das pessoas, eles são reprovados. Então quando eu tinha 21 anos, eu falei, cara, eu vou tentar meu visto americano. Era meu sonho. E aí eu fui lá no consulado americano e pela minha surpresa, eu recebi um não. Quando a moça falou assim, não, ela não estava falando não para um rapaz de 21 anos de idade, mas ela estava falando não para uma criança de 9 anos de idade que tinha um sonho de conhecer os Estados Unidos. Mas esse não, Jeff, ele não me desanimou, ele me deu foi mais força. Eu falei assim, olha, eu recebi um não agora, mas eu não vou desistir do meu sonho é conhecer os Estados Unidos. E eu lembro que quando eu voltei para minha cidade, na verdade, antes de voltar para minha cidade, eu fui tentar o visto com a minha irmã e uma amiga. Eu fiquei muito decepcionado, muito triste. Eu acredito que as pessoas já tentaram visto. Eles ficam decepcionados por 2 coisas. Primeiro, com o investimento que eles fazem para conseguir o visto. Segundo, com a decepção de não ter conseguido o visto. Aí eu falei assim, cara, eu tô aqui no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. E eu nunca tinha conhecido a praia na minha vida. E eu falei assim, olha, eu vou pelo menos conhecer a praia, né? Aí eu falei com a minha irmã, minha amiga, nós fomos lá na praia. Quando eu cheguei na praia assim, eu vi aquele mar maravilhoso. Eu falei, cara, não tô acreditando. E todo mundo falava que a água do mar, ela era salgada. Ela é salgada, né? Eu falei assim, cara, eu tenho que provar essa água do mar. Mas em vez de eu pegar com a mão sem colocar na boca, eu, como um bom mineiro, eu falei assim, cara, eu vou provar dessa água. Só que eu pulei, Jeff. Eu pulei de cabeça com a boca aberta. Cara, engoli uns 2 enfiados.
Eu engoli uns 2 litros de água e quando eu vi que realmente a água era salgada. Mas assim, foi uma experiência incrível. Foi uma decepção, mas foi uma felicidade ter conhecido o mar pela primeira vez. Retornei para a minha cidade e as palavras do oficial consular disse, olha, para você tentar ouvir, você tem que ter vínculo. Você não tem vínculo, você só tem 21 anos de idade. Eu falei, cara, então eu tenho que criar vínculo. E a primeira coisa que eu pensei foi abrir uma empresa. E você é um empresário muito bem sucedido, você sabe exatamente. A pessoa abrir uma empresa, ela tem que ter alguns processos que ela tem que seguir. E assim, eu não tinha nenhum dinheiro, Jeff, eu só tinha ideia. Aí eu peguei e falei assim, olha, convidei um amigo que tinha dinheiro e a minha irmã que tinha dinheiro também, e ela falava inglês, por exemplo, ela tinha morado aqui nos Estados Unidos. Eu falei assim, olha, eu tô com esse projeto, tem uma escola de inglês, uma franquia de inglês que mais cresce no Brasil. Eu gostaria de convidar vocês a ser meu sócio nessa empresa. Aí ele falou, não, tudo bem, eu vou entrar com dinheiro. Aí minha irmã falou, eu vou entrar com inglês com dinheiro, e você, Daniel, o que você vai entrar? Eles me colocaram contra a parede. Eu peguei, olhei nos olhos deles e falei, eu vou entrar com o mais importante, com a conexão, porque a conexão, ela vale mais do que o dinheiro. Eles deram um sorriso, concordaram comigo, e eu conheci o dono da rede Wiza, inclusive ele é meu amigo, o Carlos Wiza Martins. Ele facilitou a compra da franquia, dividiu em 10 parcelas, dividiu o material didático, então a conexão que eu tinha com ele me possibilitou abrir a empresa com o meu sócio e a minha irmã. E nós abrimos a empresa, Jeff. Essa empresa, essa escola de inglês, ela estava na área melhor, mais privilegiada da cidade, bem no centro da cidade. E eu me sentia como a última bolacha do pacote. Imagina só um pobre tendo a franquia de inglês pela primeira vez, a franquia que mais crescia no Brasil. Passava na televisão toda hora as propagandas. E eu fiquei assim, completamente impressionado. E aí eu pensei, eu agora sou empresário, tenho um CNPJ no meu nome. A minha função na escola era colocar alunos. E eu gosto muito de lidar com pessoas, de conversar. E eu comecei a colocar alunos, depois de 1 ano, a escola cresceu. Eu falei, então agora está na hora de eu tentar meu visto para os Estados Unidos. Com certeza eles vão aceitar. E eu cheguei no consulado e recebi um segundo não. E eu fiquei muito decepcionado. Ele virou para mim e falou assim, por que você não vai para a Europa, para Londres? Eu falei, cara, eu quero ir para os Estados Unidos. Mas aí ele quis dizer Londres, porque até hoje eu acredito, para você ir para Londres, você não precisa de visto. Você só chega, o brasileiro tem uma conexão, Brasil e Inglaterra, você entra sem um visto. Então, aí eu fiz isso, eu segui o conselho dele, eu chamei um amigo meu, não tinha dinheiro, mas eu tinha conexão. Então eu convidei alguns amigos para participar, para me emprestar dinheiro, me emprestaram dinheiro, fiquei 3 meses estudando na Inglaterra. Aí eu voltei para o Brasil, estudei e trabalhei. Lá eu tive vontade de lavar banheiro, de limpar hostel do pessoal lá, tipo um hotel lá que os estudantes moravam. E eu ganhei um dinheirinho e consegui pagar quem me emprestou e aprender inglês. E eu voltei para o Brasil, eu falei, cara, agora eu já morei, fui para a Europa, enquanto eles me aconselharam, já tenho um CNPJ, a empresa está mais estruturada, então agora eu vou tentar o visto pela 3ª vez. Se você, olha aqui, se você que já tentou ouvir isso alguma vez, eu queria dizer para você, não desista. Olha meu caso, 2 vezes levei 2 negativas. Na 3ª vez foi engraçado, Jeff, porque eu estava dentro de um ônibus e eu fui, mais ou menos 9 horas de Minas Gerais, Belo Horizonte até o Rio de Janeiro. E tinha uma moça sentada do meu lado e a moça estava assim quieta, nervosa. Eu falei assim, tá tudo bem? Ela falou, não, estou um pouco nervosa. Eu falei, mas por que você está nervosa? Não, eu estou indo tentar o visto para os Estados Unidos. Eu falei, não acredito. Ela falou assim, eu falei, cara, que coincidência, eu também estou indo tentar o visto para os Estados Unidos. Só que eu queria confortar e dar algumas dicas para a moça, Jeff. Acabou que ela que me deu dica. Sabe por quê? Porque eu perguntei a ela assim, você já tentou o visto alguma vez? Ela falou assim, já. Eu falei assim, quantas vezes você tentou o visto? Ela falou assim, 7 vezes. Eu coloquei a mão na cabeça assim, eu falei assim, cara, 7 vezes. A primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, cara, será que eu vou ter que levar 7 pau para mim conseguir entrar nos Estados Unidos? Só para você entender a dificuldade para um brasileiro ir para o seu país, que não é fácil. Certo. Aí, Jeff, eu no ônibus lá, e ela falou uma coisa interessante comigo, eu fiquei muito preocupado. Ela falou assim, ela começou a descrever cada oficial consular. Ela falou assim, ó, tem essa aqui, que se a mãe dela for tentar o visto, ela dá o pau até na mãe dela. Eu comecei a orar já, falei, Senhor, não deixe eu pegar essa mulher. Porque eu estava com medo de pegar essa oficial consular, ela me dá o pau. Jeff, quando eu estava na fila para ser entrevistado, a oficial consular que ela descreveu acabou de discutir com uma brasileira lá que estava tentando visto, e ela negou o visto dela, e eu era o próximo. Aí eu olhei para trás, assim, tinha uma fila, falei assim, pode ir no meu lugar. Todo mundo me falou, não, vai você, vai você. Eu acho que todo mundo já conhecia ela já.
Jeff, eu cheguei assim com a perna bamba, eu coloquei a mão assim, ela pegou meu passaporte, quando ela viu o passaporte, ela viu que eu tinha ido para Londres, ela falou assim, o que você foi fazer em Londres? Eu falei assim, eu fui estudar. E ela começou a entrevista toda em inglês comigo. Aí ela saiu, ficou 5 minutos lá, voltou, e ela falou, parabéns, welcome to America. E eu consegui o visto. E assim, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu não sabia se eu ria, eu não sabia se eu chorava, eu fiquei em estado de choque. E eu saí daquele consulado e eu fui embora para minha cidade com uma gratidão, uma alegria muito grande. E eu comecei a fazer um retrospectivo da minha vida e eu lembrei muito de uma metáfora que eu gosto muito, não sei se você ouviu falar, a metáfora da tribo indígena, que ela chama, em inglês é Dance Until It Rains. Exatamente. Então o que essa tribo ela fazia? Essa tribo ela era muito assertiva em buscar a chuva. E as pessoas ficaram impressionadas com essa tribo e essa pessoa foi perguntar ao líder dessa tribo, falou, vem cá, qual que é o segredo? Por que vocês conseguem fazer chover? Aí o líder olhou para ele e falou, é muito simples, nós não dançamos por 30 minutos, nós dançamos até começar a chover. E naquele dia que eu estava no consulado pela terceira vez, a chuva ela caiu para mim. Sabe, Daniel, esta história faz muito sentido. Não todos temos a mesma dificuldade em alcançar, pegar um visto para ir para outro país. O americano fica fácil para entrar em quase todo o país, certo? Mas todos temos uma dificuldade com alguma coisa. Tem que ter esta vontade de persistir e alcançar e continuar a trabalhar quando as coisas não funcionam como você quer. Mesmo que comigo, quando eu cheguei no Brasil, aprendendo uma nova língua, certo? Eu podia ter desistido. E deve ter ficado muito frustrado, né? Você está tentando entender as pessoas, tentando comunicar e você não consegue. Tem muitos, você sabe, com aprender inglês, mesma coisa. Tem dias que você acha que nunca vai conseguir falar. Pessoas olham bem em sua cara e o que ele está falando? Ele está falando minha língua, quando você acha que está falando perfeitamente. Mas para não desistir é muito importante. Outra coisa que eu gostei desta história é você fez um plano, né? Você decidiu que você queria conhecer os Estados Unidos e de qualquer jeito você ia conseguir. E isso é importante. Exatamente. Na verdade, hoje eu estou morando aqui na cidade de Cedar City, no estado de Utah, mas com 21 anos de idade, eu consegui vir para os Estados Unidos pela primeira vez, então eu fiquei aqui 2 anos. E agora eu vim, é a situação completamente diferente, você imigrar sozinho e você migrar com família. Então agora tem 3 filhos. Certo. Então assim, foi completamente diferente. Mas como eu disse, eu vim de família extremamente humilde. Eu queria dizer para você que está nos assistindo agora, olha, se eu, Daniel, natural de Sete Lagoas, Minas Gerais, nas condições que eu nasci, eu consegui visitar mais de 16 países. Eu consegui empreender em 3 países diferentes, que foi os Estados Unidos, a Inglaterra e o Brasil. E eu consegui. Eu te garanto que qualquer pessoa pode conseguir. Basta acreditar. E o que o Jeff acabou de falar. Não desanimar. Porque nós enfrentamos muitas barreiras. Porque esse podcast, pessoal, não é só sobre atravessar uma fronteira. É atravessar não uma fronteira geográfica, mas é uma fronteira invisível. Que muitas pessoas, elas travam, Jeff. Pode ser no relacionamento, pode ser empreendendo um novo negócio, pode ser obtendo uma graduação ou aprendendo um idioma. Não sei, tem pessoas que travam. E se a pessoa entender quem ela é, realmente conhecer a identidade dela, ela vai conseguir ter a força que ela precisa para ela superar aquele momento, porque vai passar. Agora, aquelas pessoas que elas desistem no meio do caminho, elas perdem a oportunidade de ter aquela experiência incrível. Concorda comigo? Imagina se você tivesse desistido. Aí depois, você foi ao Brasil 25 anos atrás, você fala português até hoje, comunica, tem muitos amigos que falam português. Sim, podia ter desistido com certeza, mas... Por que você não desistiu? Eu queria muito poder falar português, então não tinha jeito de desistir. Legal, eu queria entender tudo que alguém estava falando quando eu estava lá. Legal. E Jeff, você falou que morou lá 25 anos. Você ainda tem uma ligação com pessoas que você conheceu na época que você morou lá? Fora eu, né? Que nós conhecemos lá na missão. Eu e o Jeff, nós conhecemos há 25 anos atrás. No próximo episódio a gente vai explicar um pouquinho como foi. Mas as outras pessoas, você ainda tem amizade e contato com essas pessoas? Bem, nós vivimos em uma época muito bom para poder ficar em contato com alguém. Eu
eu cheguei da missão, estava na faculdade e tinha Skype e MSN Messenger. Não tinha WhatsApp na época não, né? Não, na época não tinha. Também não tinha como mandar uma text message, nada assim, mas tinha jeito de ir no computador, ficar em contato e fazer uma ligação de vez em quando, então deu para, com um pouco de esforço minha e meus amigos lá, deu para ficar em contato com várias pessoas que são bons amigos. Então, depois que você terminou sua missão, você retornou ao Brasil novamente? Sim, eu voltei. Um ano depois de terminar, eu fui lá viajar com um amigo. Ficamos lá 10 dias, eu acho. E qual estado que você foi? São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Não ficou com medo de ir pro Rio de Janeiro, não? Eu gostei de lá também. Então, fui lá. Eu voltei para... Era 2001, eu acho, quando eu voltei. E depois demorou um pouco para eu voltar de novo, e vamos falar um pouco mais a respeito disso, mas eu voltei com minha família em 2018. Legal. No próximo episódio você vai contar um pouquinho dessa história, como é que foi voltar com sua família. Mas Jeff, olha pra você ver, quando você foi pro Brasil a primeira vez sozinho, não falava português. Nada. Aí você retornou depois falando já a língua. Como é que foi? Foi totalmente diferente? Foi bom chegar lá e descobrir que eu ainda entendia quase tudo que estava falando. Excelente. Então a dica aí para você que quer vir para os Estados Unidos, aprenda o idioma. Eu acho que é uma das coisas principais, que todo imigrante que imigrar para um país, ele precisa aprender a língua daquele país. Ajuda mais. Que vai fazer total diferença. E você aqui nos Estados Unidos, você convive com muitos imigrantes, não convive, Jeff? Sim, eu tenho muitos amigos imigrantes, muitos colaboradores também, né, que trabalham para você. Sócios mexicanos. Nos hotéis, quantos colaboradores vocês têm hoje, mais ou menos? Você tem noção? Bem, temos uns 45 hotéis dentro de 7 estados. 6 estados, eu acho agora, mas funcionários total 1.300 mais ou menos. 1.300 funcionários, é um número muito grande. Legal. E tudo começou com poucos funcionários, correto? Lá atrás, há muitos anos atrás? Sim, no começo, a história é interessante e vamos falando disso, mas a história de meus pais é muito interessante. E começou com zero, na verdade. Se você sente que nasceu para algo maior e ainda está esperando a chuva, continue.